Olá, pessoal. Mais um podcast Fio de Prosa do Sinditêxtil. Hoje com o tema diversidade nas empresas, um tema super relevante, né, e atual, como sempre, né, com muitos desafios. Eu tenho aqui alguns convidados queridos, né, queridas. Apresentar rapidamente, né, mais um bate-papo, não é uma entrevista, nada formal. Eu agradeço a presença de vocês, o tempo que vocês vão dedicar aqui na nossa conversa. Vou começar aqui pela Sara Bonadio, que é diretora de assuntos corporativos da Alpargatas. Oi, Sara. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, obrigado por ter vindo. Nádia Demoliner, advogada, escritora e professora. Nádia, obrigado Tudo bem, também. Júlio? Tudo bem, participa lá do CORT, Conselho Superior Trabalhista da Fiesp, uma colega dos assuntos trabalhistas. Estamos juntos lá. Sempre, sempre. Haroldo, bom, nosso amigo, parceiro, economista, advogado e diretor de Relações Institucionais do Sinditêxtil, nosso Sindifriend. É um prazer estar aqui com você, Júlio, com a Sara e com a Nádia também. Vamos aprender sobre esse tema que é muito importante e certamente aí os nossos associados vão tirar bastante proveito disso. É, muito legal. E é um tema assim, de novo, né? Acho que não tem nenhum professor de Deus aqui, né? Como é que a gente fala, né? É verdade. Né? A gente vai aprendendo juntos, né? Acho que é uma questão muito mais prática também, né? Não é só teórica, né? Claro que tem todos os conceitos que envolvem essas questões de diversidade. Eu tenho aqui um roteiro, né? Um guideline, só para a gente ter puxar alguns fios aqui para a gente conversar um pouco, mas nada também formal. E no caminho eu já estava meio que estudando, tentando entender um pouco mais, né, desse universo, né? E pensando assim, a primeira coisa que apareceu para mim foi assim, diversidade, né, não necessariamente é igual inclusão, né? São coisas que andam juntos, né? Mas uma coisa depende da outra, né? E aqui pensando um pouco nesse contexto também corporativo, né? Como tá o cenário hoje, né, das empresas em relação a esse assunto, né? Sei que o Brasil tem muitas leis, né, quer regular tudo, né? Mas não necessariamente é por regulamentação legal, né? É mais por a iniciativa das empresas, né, Sara? Eu acho que é a questão de, né, acho que quando começou a se formalizar, né, muito mais em diversidade e inclusão, ou diversidade, equidade e inclusão, para mim, acho que foi mais algo intencional, realmente, né? Da gente tirar as desigualdades que existiam, né? Principalmente, eu acho que no mundo, na indústria, no mundo corporativo como um todo, historicamente, né? E eu acho que pega um pouco do o que era o papel da mulher, né? Antigamente. E acho que tirar um pouquinho das distorções, né? Dessas oportunidades que são tradicionalmente ambientes muito mais masculinos, né? Mas que obviamente vem mudando. E eu acho que quando se começou a formalizar um pouquinho mais, eu acho super positivo, porque mostra a intenção realmente da gente evoluir, né? Não é só, olha, e acho que dando um passo para trás, o porquê que a gente tem que falar disso, eu acho que é por conta da própria realidade da população brasileira, né? A gente tem até um pouco mais, se não me engano, 54% hoje, segundo o IBGE, de gênero feminino, Sim. né? Ou seja, se isso não é refletido nas nossas empresas, tem algum problema. E isso também é por uma questão de, olha, para quem que eu estou servindo, né? Para quem que eu estou produzindo o meu produto, né? Quem são os meus consumidores, né? Se eu também não reflito isso dentro das operações, das diversas áreas nas empresas, como é que eu estou refletindo este ambiente da sociedade, do meu consumidor, dentro da minha empresa? Né? Então, não acho que é só uma questão de moda, né? Eu acho que realmente refletir a sociedade em que a gente vive e intencionalmente, né, com algumas evoluções, e acho que a Nádia vai poder contar um pouquinho mais do que ela escreveu, mas de tirar um pouco realmente das distorções, né, que ainda existem. Na Alpargatas, eu fico muito orgulhosa e foi um prazer vir aqui hoje e uma honra poder falar com vocês. Eu cuido de uma área bem abrangente, né? Assuntos corporativos. E dentro a gente tem sustentabilidade, em que a gente olha um pouco mais para a questão ambiental, mas ela tem um pilar todo que é de pessoas.
né? A gente não consegue fazer avançar também isso sem pessoas. Todo um pilar da estratégia é de pessoas. O segundo é o nosso instituto, toda a área de relações institucionais e comunicação externa e reputação. Existe uma área específica, né? A gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar, uma área específica de diversidade e inclusão que fica dentro da área de pessoas, mas nós somos muito próximos, né? Porque não é só uma questão de como a gente recruta, né, e traz a diversidade, como a gente inclui e desenvolve realmente, inclui essas pessoas, né, na empresa, mas é uma questão também de como a gente se posiciona como empresa, como indústria, né? Não é só, para mim, não é só mitigar algo que seja um efeito negativo, mas eu acho que também um papel e um dever realmente de, olha, onde proativamente a gente pode avançar, né? E a Alpargatas, Júlio deve conhecer também, né, um dos dados, mas lendo um pouquinho e estudando, né, sobre a empresa, porque acho que isso faz, né, a Alpargatas ter a reputação que tem, não é só o que a gente faz hoje, né, o que a gente vem fazendo há 118 anos. E a Alpargatas foi uma das primeiras, se não foi a primeira indústria a contratar mulheres para a linha de produção antes mesmo das leis trabalhistas. Então, eu acho que tem que ter fundamento, né, também, né, o que a gente faz. Tem que ter essa legitimidade mesmo, né? Tem que ser uma vontade real mesmo e não uma questão só formal, né? Bom, já citando aqui, já foi citada, né, Nádia, o seu livro, já aproveitando falar aqui um pouquinho. Eu acho assim, o livro está aqui. Lei de Igualdade Salarial, né, da Nádia. Sobre a lei brasileira de igualdade salarial. E eu achei muito interessante, Sara, que você colocou um papel que é um papel de protagonismo da empresa nesse assunto, né? E o que a gente vê, como você também colocou, as mulheres estão há pouquíssimo tempo no mercado de trabalho. Se a gente olhar, né, a gente tem por prática olhar nossa vida produtiva, né? Mas se a gente for ver há quanto tempo a mulher tem direito a voto, no contexto, né, da humanidade, isso é um sopro, né? E as empresas buscam e precisam dar esse lugar para a mulher, né? O que a legislação vem fazer, e que não é uma legislação só brasileira, né? Ela vem amparada com objetivos que estão sendo discutidos na ONU, que fazem parte da OIT, e que, por exemplo, na União Europeia se debate esse tema há muito tempo, né? E essa questão, né, de cotas, vamos dizer assim, né, de igualdade salarial no seu sentido mais amplo, que não é só exerceu função igual, tem direito a salário igual, mas a legislação propõe um sistema que é um sistema de cotas, e eu não falo isso de forma pejorativa. Eu acho que no exterior isso também tem vindo e tem se consolidado. Na União Europeia, agora a última diretiva, ela obriga as empresas, por exemplo, a colocarem nos anúncios a vaga de emprego qual o salário mínimo, qual o salário máximo para aquela função. Interessante. E eu tenho clientes, eu atendo lá no escritório, que é um laboratório, né? Atendo a área industrial, mas atendo segmentos como de tecnologia da informação, né? De setores farmacêuticos. E as empresas, sobretudo aquelas que têm headquarter no exterior, elas costumam dizer, olha, quando a gente vem para o Brasil, e às vezes tem até estrangeiros trabalhando aqui, é muito comum eles perguntarem, né? Mas qual que é o mínimo e o máximo desse meu encarreiramento, né? E as empresas ficam assim, olha, essa é uma informação confidencial, a gente não revela. Verdade. E por que não revela, né? Porque a gente ainda está arranhando a superfície desse assunto. É claro que, já falando um pouquinho sobre a legislação, Haroldo, fique à vontade aí para me interromper. Eu estou aprendendo. Mas falando sobre a legislação, a lei ou Equal Pay Gap, que eles chamam no exterior, ele lá no exterior demorou muito para virar lei, né? Então, só agora, com as diretivas da União Europeia, com um prazo bem longo, que é só a partir de 2026, que as empresas, então, terão obrigação, por exemplo, de colocar nos seus anúncios de emprego o salário mínimo e máximo, mas lá os relatórios de transparência salarial, que é o objeto que eu trato nesse livro, eles já existem há muito tempo.
né? Agora, é claro, com um perfil, uma aplicação um pouco diferenciada. Por exemplo, a Itália, quando as empresas comprovam, através de relatórios de transparência salarial que elas mesmas produzem, elas comprovam que estão diminuindo o gap de salários entre homens e mulheres, entre negros e brancos, ela pode se candidatar a uma redução de até 1% da sua contribuição social para a Seguridade Social, o que é uma prática assim de incentivo, uma prática positiva, né? São ações positivas, afirmativas, São. né, para alavancar, né, ou diminuir essa diferença, esse gap, né? Com certeza. No Brasil, contudo, a legislação veio num aspecto um pouco impositivo, né? A começar com a iniciativa de trâmite da legislação, que levou apenas 4 meses, enquanto, como eu disse, no exterior levou 10 anos para se consolidar, e sempre vem com a participação das empresas. A Austrália, por exemplo, é muito bacana, eu vou compartilhar, não sei se tiveram oportunidade de ter notícia. A Austrália está assim muito avançada nesse relatório de transparência salarial, porque as próprias empresas fazem o relatório, mas eles têm lá uma pergunta bem aberta que, para as empresas que ainda não alcançaram algum tipo de redução do salário entre homens e mulheres, porque a equidade ela é muito difícil de ser alcançada. Ela vem em momentos históricos, como eu falava, o direito do voto, ao voto começou, a gente tem o que? Menos de 40 anos, né? Lá na Austrália, por exemplo, as empresas, elas mesmas se comprometem publicamente com o que é possível fazer. Então, eles têm lá uma questão que é if not, why? Né? Se você não conseguiu diminuir, por que você não conseguiu? Bom, porque eu não estou achando, por exemplo, a Qantas, na Austrália, que é uma empresa, uma companhia aérea, ela se voluntariou para diminuir o gap de quantidade mesmo de mulheres pilotos na sua força lá de pilotos, né? Ela quer diminuir o gap, que hoje está em mais de 60%, para 40%. Ela não vai zerar. Porque visualmente, ele falou uma coisa assim, como é um bate-papo aqui, eu não me lembro de ter visto pilotos, né, mulheres. Né? É raro, né? É difícil, né? Assim, pelo menos nas viagens que a gente já fez, né? Não tenho conhecimento. E quando te perguntam, né? Mencione, assim, ou pense, né? Num piloto e num atendente de voo, né? Logo te vem a imagem, né? Que atendente de voo é a mulher. É um estereótipo mesmo, né? E o piloto é o homem, né? Eu queria resgatar duas coisas aqui, né? Na fala de cada uma das nossas professoras aqui sobre o tema, né? Eu, como economista, né, o que a gente trata muito é a questão da realidade, a tentativa de transformar essa realidade para alguma coisa mais evolutiva e melhor, né, para os tempos atuais. A Sara mencionou essa questão da preocupação da empresa, de trazer mais mulheres, que essas mulheres tenham as mesmas posições, isso é uma conquista da sociedade. Aí tem um livro que, quando você estava falando, eu lembrei do Pierre Bourdieu, que é A Dominação Masculina, que ele trata muito bem disso. Eu sempre recomendo isso para os meus alunos e alunas, né? Também sou professor universitário, e o objetivo é mostrar que, normalmente, nas instituições, nos comandos, a gente ainda tem, sim, uma dominação masculina em número. É um mundo androcêntrico, sem dúvida nenhuma, e que a gente precisa, de fato, mudar. Eu, como pai de menina, luto sempre para que isso possa acontecer. E os números mostram para a gente o seguinte: as mulheres ganham menos do que os homens, lá as medidas pelo IBGE, as mulheres negras ganham ainda menos do que as mulheres brancas, e os homens negros também ganham menos do que os homens brancos. Eu acho que a gente está passando também por um outro processo. Eu queria chamar esse tema para a mesa para vocês pensarem, que pouco se fala ainda, que é a questão do etarismo, né? Então também as pessoas mais velhas vão acabando ficando um pouco mais de lado e etc. Só que isso é contra algo que é uma tendência. A pirâmide etária brasileira mostra evidentemente que a gente vai ter cada vez mais pessoas mais velhas em várias posições, as pessoas estão durando mais tempo.
Como é que você enxerga a possibilidade de também ter que colocar essas pessoas mais velhas neste mercado de trabalho e equalizar um pouco desse processo dentro das empresas? Eu pergunto isso porque você mencionou, né, Nádia, a questão das cotas, né? E no Brasil, às vezes, o óbvio tem que ser dito e redito inúmeras vezes até as pessoas acreditarem que aquilo realmente é um problema. E o etarismo é um desses temas aí, além, claro, da questão do gênero e da raça. Então, a minha pergunta para vocês é, como é que vocês enxergam essa mudança transformacional na nossa pirâmide etária, cada vez gente mais velha, tendo que participar, não só do mercado de trabalho, mas também do mercado de consumo, que você lembrou muito bem. A decisão de compra de muitas das coisas é uma decisão feminina, né? E elas não ocuparem outros lugares de destaque na sociedade, por quê? Então, como é que você enxerga isso, Sara, e depois Nádia? Acho que a evolução, e a Nádia com certeza vai poder dar um pouco mais, né, do embasamento, né? Eu acho que imagino do livro, e até de como foram essas discussões, né, para a gente chegar na lei de igualdade salarial que hoje a gente tem no Brasil, que olha um aspecto, né, que é a questão realmente de gênero, né, e de salário, remuneração realmente nas empresas. Do lado de cá, quando a gente olha diversidade, equidade e inclusão, são diferentes vieses, né? Então, eu acho que não é só a questão do gênero, né? A gente vai ter diferentes grupos de afinidades que vão, obviamente, se cruzar. A gente vai olhar a questão do etarismo da mesma maneira que a gente vai ter um cruzamento com raça e que a gente vai ter aquele outro grupo, né? Que é uma questão mais de gênero, né? Ou de orientação sexual. Então, são diferentes quadradinhos que se cruzam realmente, né? Então, é um quebra-cabeça realmente, porque eu acho que eu acho que é o natural, né? A gente reproduz nas empresas o que acontece na sociedade. E a gente poder olhar realmente para frente é super importante, né? Como você falou, cada vez mais a gente vai deixar de ter uma pirâmide, né? A gente vai começar a ter realmente mais pirâmide invertida, quase. Quase, já mudando, né? Tá quase ali um retângulo, né? Vai mudando. E para mim, da mesma maneira, acho que super importante, além da gente olhar como empresa e estar preparado para reagir, né, que se foi o tempo suficiente ou não, mas a lei tá aí, né, então a gente tem que reagir, mas também de olhar para frente proativamente como é que vai se preparar e como que já desde agora eu posso me preparar, também, olha, qual que é o que eu estou fazendo para reagir no curto prazo, que é o que eu preciso solucionar, mas olhando lá para frente, qual é o tipo realmente de força de trabalho, quais são os capabilities, né, essas competências, que não vai ser só de um jovem, né, de grupo X, mas como é que eu preciso me preparar, quais são as competências que eu vou precisar olhar lá para frente. É onde eu vejo esses cruzamentos realmente, né, dos diversos grupos ali de diversidade e inclusão. Acho que cada vez mais a gente não deveria olhar só ali, né, por qual que é aquela característica, né, o que a gente responde no questionário, né, mas qual é um conjunto de competências realmente que acho que vão ter que se equilibrar. Acho que o que a gente vive hoje no mercado de trabalho, acho que é super interessante. Quantas gerações estão trabalhando juntas? Né? Interessante. E é uma combinação que não é só do gênero, né? A gente não tá falando só de um homem trabalhando com mulher e com todo, né, a evolução histórica que a gente teve, né? De quanto tempo faz que a mulher está no mercado de trabalho. Mas quantas competências a gente está colocando no mesmo ambiente de trabalho, né? Com pessoas já mais de 50, que acho que é hoje o que, né, a gente vai considerar um pouco mais ali o etarismo ou não, com pessoas que, né, acho que a sociedade evoluiu também para elas se sentirem livres realmente de poderem serem elas quem são no ambiente de trabalho. E com diferentes competências. Então, acho que é um laboratório. Você falou isso mais cedo, né? Um laboratório no escritório. Mas acho que as empresas hoje
estão sendo um laboratório realmente, né? Quantas gerações estão trabalhando juntas, né? Independente da sua orientação sexual, da sua idade, do seu gênero. E é o grande desafio, né? O que a gente está fazendo hoje, mas que a gente precisa preparar, que não é só para amanhã, Imediato, literalmente. Não é imediato. É os próximos anos, né? Eu acho isso, desculpa até, Júlia, só para pegar o gancho, Sara, eu acho que as empresas têm tanto essa necessidade de conjugar esses distintos indivíduos, né, mulheres, homens, negros, toda a questão de gênero, né, mas por outro lado, o que eu vejo também é uma responsabilidade enorme para as empresas, porque não basta, né, eu imagino, Sara, que deva ser um desafio imenso para você lidar no dia a dia com toda essa responsabilidade. Eu até trago aqui, você falou de laboratório, eu lembrei de uma empresa que procurou, ela colocou para tentar diminuir o gap, né, entre homens e mulheres, ela colocou entre as metas dos dirigentes, né, o aumento do número de mulheres nas suas posições, entre os seus subordinados. E o que aconteceu, que eu acho assim muito interessante da gente dividir e discutir, é que os executivos não imaginaram que era só colocar para dentro, né? E o que aconteceu? Vieram muitas pessoas, principalmente mulheres, que, por exemplo, não conheciam, não tinham habilidade de Excel. E acabou criando uma situação de discriminação entre essas mulheres e os pares de trabalho. Então, a responsabilidade das empresas em trazer, em preencher cotas, né? Porque as mulheres merecem, é uma dívida social, sim, mas elas precisam olhar isso de uma maneira tão profissional, que eu imagino que é o que você tem lá como principal desafio, né? Trazer, mas trazer inclusive, ser inclusivo, né? Ter uma cultura inclusiva, né? É verdade. Porque você tem que preparar todo o ambiente também, né? As pessoas, os líderes. Não é só, não, estou cumprindo a cota, né? Então, mas... porque cria distorções dos dois lados, né? Fica, olha, a mulher que entra, né? Entrou pela cota, né? Será que foi também isso? Em um ambiente que já está mais, né, preparado e tal? Será que foi só por isso? E do outro lado também, nossa, será que então, do outro lado, agora eu vou ser obrigado a contratar para cumprir isso aqui? Então, é algo realmente evolução. Eu vejo, foi muito da discussão que a gente teve quando lá atrás, as próprias universidades brasileiras tiveram que cumprir cotas raciais, né? Como é que foi essa evolução? Eu não tenho dados hoje, mas eu acho que é super interessante a gente ver também como essas políticas afirmativas que eu defendo também. Eu acho que essa é a questão da intencionalidade, porque senão a gente vai ficar só ali na identificação do problema e faz o quê realmente para evoluir, né? Não são coisas simples, obviamente, né? Mas até por isso é que a gente precisa desse tipo de interlocução e discussão dos vários setores, né? Porque não é algo simples a resolver, né? Precisa realmente dessa conjunção aí de diferentes atores, mas acho que tem que passar, né? Olha, do momento sabemos o problema e o que a gente faz realmente agora para não só mitigar, mas para realmente evoluir, né? E é interessante, sendo um ambiente corporativo, né, e falando de vários ambientes corporativos de empresas distintas, acho que poderia ter mais interação, né, das práticas, né, dos erros, acertos, né, então fica muito cada um tentando aprender, né, no seu laboratório, né, essa palavra que surgiu aqui é interessantíssima, né. E, assim, já tem empresas que já estão, né, tem alguns níveis, né, que eu cheguei ali, emergente, compliance é o primeiro nível, emergente, então vai subindo, né, os degraus aí, né, então, para que isso evolua junto, era bom que todo mundo também criasse esses fóruns de discussão, né, aqui é um fórum de conversa, né, mas que tem a ver com isso, né, Haroldo? Júlio, você mencionou um tema muito importante, né, nós estamos discutindo aqui no mundo corporativo, né, as empresas, etc, eu acho que quem vai nos assistir depois também vai falar como é que eu posso adaptar algumas daquelas questões que foram colocadas para o meu caso particular. Nós estamos aqui gravando a nossa conversa no mês da consciência negra, né? Então acho que é importante a gente ter isso em mente. Eu acho que isso já é uma grande evolução, porque
ter aquele espaço de discussão marcado na sociedade frequentemente, eu acho que isso vai trazendo formas de aprendizado geral. Vou contar um case de um outro laboratório. Não vou dizer o laboratório, mas eu vou contar um case muito rapidamente. Semana passada, nós estávamos numa discussão, num ambiente no qual nós estamos, de fato, estimulando a participação de mulheres, tentar chegar pelo menos metade. Ainda há um gap gigantesco entre o número de participantes mulheres e homens numa instituição voltada para os economistas, Tá. ok? Ok. E aí apresentaram nomes lá, e os nomes que foram apresentados para comandar o ambiente para o próximo período foi aquele padrão que uma das participantes falou, nossa, homem branco 55+. Aí eu falei, nossa, bem a característica mesmo dos tempos atuais. Mas nesse processo de inclusão, eu acho que se as lideranças atuais, que têm mais ou menos essas características em vários dos ambientes, né? Se elas não comprarem essa ideia de que isso realmente tem que acontecer, isso fica bastante difícil da gente prosperar, né? E de verdade colocar mulheres para ocupar esses espaços que são delas. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, você mencionou o caso do Excel aqui. Como a gente pode fazer de forma que esse tipo de exemplo não se repita? Porque nessa instituição que a gente está tratando hipoteticamente aqui agora, você tem lá mulheres que estão entrando e etc., mas eu acho que alçar uma mulher pela condição de ser mulher sem ter o preparo, pode trazer frustração para a mulher e para o próprio grupo depois. Como é que vocês lidam com isso? Qual que é a sugestão? A gente tem que ter alguma coisa antes, preparar, tem que ter uma recepção especial? Como é que faz isso? Eu acho que são duas coisas que vão junto. Uma, não só o preparar, né? Eu acho que realmente existem alguns níveis em que, olha, é realmente uma competência ou algo que majoritariamente os homens vinham fazendo, então a gente precisa desenvolver, como a gente, né, muitos programas, muitas empresas, muitos projetos existem nesse STEM, né, de ciência, tecnologia e matemática, para ampliar a participação desde cedo de meninas, né, desde a escola, realmente, para que as meninas criem confiança e competência, porque a gente sabe que não tem diferença, é realmente o estímulo que é gerado depois para que elas sigam essas carreiras. Então, acho que em alguns níveis sim tem a questão de, olha, como é que a gente prepara realmente e estimula para que a gente tenha mais mulheres. Outra é chegar lá no nível e falar assim, será que realmente não tem nenhuma outra mulher que possa estar nesse cargo? Acho que são olhar por níveis, né, por camadas e entender, olha, intencionalmente, será que realmente não tem uma mulher preparada já neste nível? Que é o que eu acredito que tenha, né? Dependendo realmente dessa camada, né? Desses níveis. E aí que vem, como você falou, a intenção realmente e o compromisso desses líderes. Porque senão realmente não chega a mudar. Tem dados muito específicos, por exemplo, de gerência média, né? E o gap que tem realmente para mulheres para saírem deste nível de gerência média para alta liderança. E é onde eu acho que realmente algumas políticas e a intenção e o compromisso dessa liderança já alta que vai fazer mudar realmente, né? Se você pega mais ou menos, né, assim, uma média no nível e a idade, né, dessa média gerência, é normalmente a idade em que a mulher vai querer ter filhos. Mas é a idade que o homem também vai querer ter filho. Mas quem sai de licença maternidade ou quem tem que cuidar do filho naquele período é a mulher. E obviamente que existem questões pessoais aqui, né, no volta ao trabalho, como que volta, etc. Mas no voltar existe um pedágio, né? Que é essa evolução. Enquanto a mulher estava fora, né, daquele período, que vamos combinar, não é nem muito longo, né, gente? Mas existe um pedágio, né? Então, assim, esse glass ceiling, né, que existe ali, eu acho que é muito importante que a gente pense, olha, o que funciona para a empresa, como é que a gente pode também evoluir, né? Não só em nível empresarial, industrial, mas
que dê esses inputs para que a política pública funcione, né? Não é só resolver um problema agora, é como que a gente pode realmente evoluir. E a outra questão é realmente o compromisso e a intenção dessas lideranças que já existem de olhar, né, em cada contratação. Será que eu posso olhar tanto pelo lado de vou ser obrigado, né, na questão mais impositiva, ou será que eu posso realmente olhar assim e colocar, olha, quero avaliar 2, porque eu tenho certeza que tem uma mulher que já possa. Então, acho que é um compromisso também que vai virando cultural, realmente, da gente olhar. Porque a gente tem, como ser humano, a gente vai se aproximando daquele grupo que a gente faz parte, né? Os grupos afins. Então, é normal que a gente olhe dessa maneira, né? Os vieses inconscientes, só o fato da gente saber que existe, eu acho que já é um primeiro passo, né? Como é que eu posso estar mais consciente dos meus vieses inconscientes em cada desses processos, para não penalizar de nenhum lado, né? Para não penalizar, né? Eventualmente, um exemplo, né? Uma mulher que vai entrar, né, num cargo específico, mas ela tem que ainda ser preparada, ou mulheres que vão entrar naquele cargo, e a gente tem que preparar antes, ou penalizar do outro lado e falar assim, não temos, realmente, não, nesse aqui não tem nenhuma mulher que estava… Fácil, né? Que é o mais fácil, né, porque a gente vai se aproximando do que é. Eu vou pegar um gancho aí, Sara, porque as iniciativas que você coloca demonstram assim que a sua empresa está num papel total de protagonismo. Agora, o que a lei exige mesmo é o que as empresas não estão sabendo lidar, né? Quando a lei surgiu, ela não era uma lei totalmente de igualdade salarial, porque a gente já tinha, né, na CLT a gente tem pelo menos 2 artigos que objetivam eliminar as diferenças salariais, a própria Constituição, né? Mas o que a lei vem agora em 2020, com os primeiros relatórios em 2024, né? O último foi agora em 15 de outubro desse ano. Causa um frisson, né, isso aí, né? Mas causa também, porque eu gosto muito de mostrar, é óbvio que ninguém nessa mesa pode ser contra, né, a igualdade salarial, mas o que eu gosto de fazer é um contraponto. Os países levaram 10 anos para atingir um nível de maturidade em que as empresas, as muitas Saras vieram colocar, olha, eu estou fazendo isso, tá certo? O que vocês acham? Mas no Brasil, essa legislação, ela lamentavelmente teve pouco tempo de maturação. Em 4 meses ela estava aprovada no Congresso. E ela veio impositivamente. Então, o que ela prevê? Primeiro, um relatório de transparência salarial com uma metodologia que as empresas até hoje não entendem. Eles chamam até de… não é matemática, é como se fosse assim uma matemágica. Matemática. Porque eu ouvi isso até de um colega de RH hoje no LinkedIn, eu achei muito interessante, porque a metodologia que não foi criada pelas empresas, embora essa fosse a intenção inicial da lei, ela é definida e operada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Através do quê? Da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, que não trata da nomenclatura do cargo, e sim das grandes famílias. Mas como é uma metodologia apenas para fins estatísticos, o que ela traz de dificuldade? Ela junta, por exemplo, um auxiliar de TI com um gerente de TI. Né? Os desenquadramentos. E aí é isso que vai mostrar a realidade da sua empresa. Se tem lá uma diferença de 30% em desfavor da mulher, é isso que essa metodologia vai mostrar. Mas a metodologia é coerente? Será que eu tenho mesmo essa diferença? Se eu for olhar o job description, eu vou chegar a essa diferença? Provavelmente não. Por isso que as empresas estão publicando os relatórios com um disclaimer enorme, dizendo, olha, nós usamos outras métricas, né? Sim. E aí, inclusive os ranges, né, que a gente estava falando. Os ranges, né? E aí o que o Ministério do Trabalho tem feito? Ele aplica uma multa de 3% sobre o faturamento para quem não publica o relatório. Então, esse é o primeiro passo. Agora, se um auditor fiscal do trabalho vem e olha, né, todo esse brilhante trabalho que, por exemplo, você faz na Alpargatas, talvez ele não consiga identificar que você chegou lá,
Né? Por quê? Porque a metodologia utilizada com base na CBO não reflete isso. Talvez fosse melhor te dar a oportunidade de você demonstrar isso que você vem aplicando, vem desenvolvendo, né? Ah, não, isso com certeza. E não é porque, né, eu acho que a gente já tem um olhar que, né, olha para frente, que a gente não tem as mesmas dificuldades, tá? Com a publicação do relatório, porque... Que bom saber, que bom saber. Existem, porque as classificações também são as mesmas. A gente também segue as mesmas, né, classificações e ranges que vêm sendo feitos. Não é nem culturalmente, da maneira, né, como o mercado de trabalho vem funcionando. E eu acho que vai ser também uma evolução de continuar discutindo realmente essas questões, né? Da mesma maneira, quando se começou há anos atrás, publicação de métricas ambientais, né? De realmente de sustentabilidade, quando a gente olha ali. A parte do quantificar quais são os KPIs, quais são as métricas, para a gente também poder olhar a evolução de um pilar que é social, ele vai passar necessariamente por um período. E eu concordo plenamente de que a gente tem ainda que amadurecer. Porque senão o que acontece é a gente olha, as empresas olham, e aí fica aquele negócio comparando banana com maçã, né? Porque não tem essa distinção. E aí a gente ainda não chegou lá realmente de olhar a publicação e falar, olha, ok, então estamos comparando a mesma coisa, né? E onde mais você sentiu dificuldade em plano de cargos e salários, por exemplo? Desculpa até, Júlia, mas é uma curiosidade que eu tenho mesmo sobre... A ideia é essa mesma, questões práticas mesmo, né? Com todo o conteúdo que você já tem, mas para que quem está assistindo ou ouvindo também tenha essa noção de falar quais são os passos que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer, né? Mas fica à vontade, é um bate-papo mesmo nosso. Porque o plano de cargos e salários, falando um pouco de legaleza aqui, né, Haroldo? Você que é advogado também, Júlio também, né? É muito difícil para uma empresa... ter as qualificações e as métricas do plano de cargos e salários para atender a legislação. Elas são um pouco descoladas pela metodologia, né? O que a gente tem, por exemplo, numa empresa, numa indústria que eu tenho como cliente no interior de São Paulo, um auditor fiscal que veio olhar o plano de cargos e salários acabou concluindo que há uma discriminação. E por que ele viu isso? E aí ele aplicou nem a lei de transparência salarial, nem cabe a multa lá de 3% sobre o faturamento. Que ele publicou, porque né? ele publicou o relatório. O relatório é que mostrou que ele tem, como a maioria das empresas no Brasil, uma diferença de 20%, principalmente em cargos, como você falou, de gerência, de liderança, né? E aí o auditor fiscal olhou e falou, mas eu tenho aqui empregados, homens que ganham mais que as mulheres, e elas foram deixadas para trás. Elas têm a mesma qualificação. Por que elas não subiram, né? E isso dentro das empresas é um tanto quanto difícil, né? Como é que você lida com pessoas lá dentro que têm a mesma qualificação, que atendem determinados requisitos de um plano de cargos e salários que você tenha, mas não sobe? A questão até, eu só complementando, colocando mais um ingrediente, né? Agora são trilhas, né, de carreira, né? Não são nem cargos e salários, né, que é nossa visão jurídica, né, a questão lá da equiparação, isonomia salarial, 2 anos, né? Teve uma modificação mais recente. Mas a questão agora são trilhas salariais, são trilhas de carreira, né? Não cargos, salários, aquela questão formal do passado, né? As empresas vão nas trilhas, que é o próprio desenvolvimento individual das pessoas, né? Então, uma coisa meio que não conversa com a outra, né? A lei é uma coisa ali toda quadradinha ali. Pois é. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades mesmo, até para a própria evolução do futuro do mercado de trabalho, né? Acho que a gente olha as novas gerações, e é por isso que acho que comentei no início um pouquinho das competências, né? Porque vão ser algumas gerações que não necessariamente vão seguir aquele plano, né? Começa como analista, aí sobe para especialista, aí vira gerente, aí depois vira diretor. Não necessariamente, né? A gente olha agora para esse desenvolvimento mais transversal de competências e que não necessariamente vai ser realmente só naquele plano, né? Olha, entrou na parte de indústria, vai continuar sendo na indústria. Será que não tem, né, desenvolvimentos
não só laterais, assim, mas transversais realmente para o tipo de competência, né? Análise crítica, um olhar estratégico mais holístico, né? De olhar o todo. Então, vão surgindo, acho que são realmente assim, onde realmente vai dar mais desafiador, porque, claro, na legislação, ela já é muito mais estática, né? Aquilo ali. É verdade. Mas o mundo do trabalho, ele vai evoluindo de uma maneira que não necessariamente vai ser daquela escadinha ali, como foi desenhado. O Auro, só pegando você mesmo aqui, que sempre aprendi com você uma das coisas, né? Que não é que tem falta de mão de obra, né? Quando a gente fala dessa nova geração que você está falando, né? É que tem a carência de mão de obra. Então, essa questão geracional também é bem complicada, né? E primeiro que você fala, não, a liderança tem que comprar, né? Mas como que a gente cascateia isso também? Até chegar lá embaixo, muitas coisas, né, acabam se dissolvendo, né? Você tem razão, Júlio. O termo específico é escassez, né? Que tem, mas não tem para todo mundo na quantidade que a gente gostaria. Que tem mão de obra, tem. A Petrobras, por exemplo, certamente não tem muita dificuldade em encontrar qualquer profissional. Pega aquele salarião lá e tal e paga e acabou, né? E outras grandes empresas falta para alguém, né? Alguém vai ficar sem, mas a Petrobras vai conseguir e outros vão conseguir, né? Eu trabalho com uma economista, chama Mariana Petrenko. Ela é uma jovem desta geração que o Júlio está falando. Competentíssima. Eu tenho certeza que quando eu sair da BIT, assim, de têxtil para me aposentar, seja lá para o que for, 3 meses depois, nem vão lembrar mais de mim, de tão capaz que ela é de admitir... Haroldo quem? Quem era, né? E tal. Bom, então eu vejo que essa condição, a capacidade da mulher sem dúvida nenhuma, elas têm muito de verdade. Mas aí eu entro num ponto aqui, que a Nádia mencionou, é que a lei, ela sempre é encarada como empresário como um custo adicional. Especialmente para as empresas médias e pequenas. As grandes também veem isso como um custo, mas para os médios e pequenos é tanta exigência, tanta obrigação acessória, seja no mundo do trabalho, seja no tributário, que é um inferno para essas empresas conseguirem fazer tudo isso. E aí eu trago um outro tema aqui. Eu pergunto para vocês, a diversidade é um ativo? Como dizem, né, que o Brasil é um país diverso, etc. Isso é um ativo para as empresas ou não é um ativo para as empresas? Como é que a gente pode transformar isso que o empresário está pensando, que é um custo, em um ativo? Quando você coloca nos seus laboratórios pessoas de diferentes características, de diferentes etnias, sexo, né, de gênero, etc., essa mistura de pessoas, ela é positiva para o resultado, para a última linha do balanço, ou não é? Ela é. E ela deveria ser, e não ter dúvidas, né? Acho que tem muitos estudos que comprovam realmente o quanto empresas mais diversas, e aí, óbvio, a gente está considerando inclusivas, são também as que têm melhores resultados financeiros, os resultados duros mesmo, né? Por que eu fiz essa pergunta? Só desculpa fazer um parênteses aqui, porque como diria o filósofo contemporâneo Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então o nosso empresário, claro, evidentemente quer saber o resultado. Isso para chamar atenção, né? Para que eles percebam que não é um problema, de fato pode ser uma grande solução. Desculpa te interromper. Eu concordo. Eu acho que deveria ser estudos de grandes consultorias, e mesmo quando a gente olha o resultado, né, e compara com o nível de coisas que já são divulgadas e que a gente consiga realmente comparar, para não entrar naquela questão, né, olha, o que uma está divulgando e é diferente de outra, mas quando a gente olha os resultados financeiros, de negócio mesmo, né, das empresas, e compara com o nível de maturidade em termos de diversidade e inclusão dessas empresas, ele tem uma ligação direta realmente do que representa você incluir realmente como um direcionador estratégico, né? E de novo, acho que não é só por mitigar, né? Ou porque agora vai ser obrigatório. Eu acho que existe, obviamente não é simples, principalmente para pequenas e médias, porque existe uma adaptação, né? Não era... De novo, faz quanto tempo que a mulher participa realmente ativamente do mercado de trabalho? Não era, tradicionalmente não é. Segunda Guerra, acho que é o grande marco ali, né? Verdade. Por conta da Revolução Industrial. E trazer, assim, para a realidade. E a gente vai precisando realmente se adaptar e se ajustar. Mas acho que a longo prazo, a longo prazo, está provado que
você tem uma correlação direta de resultados. E você, Nádia, a despeito de a longo prazo todos estaremos mortos, como diria Keynes, no seu laboratório lá, como é que funciona? Essa mesma visão, a diversidade é um ativo? Essa tendência internacional aí que... Bom, o que o Brasil fez, seguindo uma tendência internacional, foi balizar para empresas com 100 ou mais empregados, né? Então, a gente está falando de empresas médias. As pequenas, se nós pudéssemos definir com menos de 100 empregados, não estão ainda obrigadas a isso. Mas o que eu noto é assim, conquanto um aspecto bastante positivo do governo são as práticas voltadas à formação das mulheres. Por exemplo, agora tem o Plano Nacional de Formação das Mulheres em STEM, como você comentou, matemática, engenharia, porque as empresas da área de construção civil têm uma dificuldade imensa de conseguir talentos femininos para preencher essas vagas. Por outro lado, isso eu não diria que é um problema do governo atual. É um problema da nossa forma, o Haroldo acho que vai concordar comigo, a nossa forma de legislar. As iniciativas das empresas não podem ser muito abertas, porque o Brasil tem uma tradição de regular detalhadamente todas as obrigações das empresas. O que tem acontecido? Como eu falava, o relatório é só uma amostra para o Brasil de que ponto do caminho nós estamos em relação à igualdade salarial entre gêneros, né? Agora, todo o trabalho que eu achei lindo, que você comentou em detalhe, Haroldo colocou o fato de que não é só bonito, é lucro, né? Você trazer diversidade. Resultado, né? Por outro lado, para empresas médias, há uma grande dificuldade, porque tem um aspecto técnico chato, mas é o que vai contar para a empresa poder estar em compliance, que é justamente a discriminação. O conceito amplo de discriminação tem sido aplicado pelos auditores fiscais quando olham, né, essa progressão que não é linear entre homens e mulheres e procuram ali, isso eu acho negativo, acho ruim para as empresas, sobretudo porque isso quebra com um planejamento que elas pensaram em ter a longo prazo. E vem um auditor fiscal e olha, bom, eu vou procurar aqui resquícios de discriminação quando eu vejo que uma mulher seguiu uma trajetória que não é tão veloz, no mesmo ritmo que a dos homens, e ela ainda tá aqui. Posso dar um exemplo hipotético para a gente discutir sobre esse tema, né? Dois funcionários, um homem e uma mulher, média gerência, aí você já vem um passo adicional ali para se transformar em diretor, a mulher e o homem com idênticas capacidades, só que aí a alta direção falou, não, ok, vamos oferecer essa vaga para a mulher que ela realmente tem condição de. Mas aí a pergunta do leigo no tema, né? Eu pesquiso mais a questão tributária, sou economista, por isso que a gente está aqui para aprender. Aí a mulher, como eu imagino, sempre está muito mais preocupada com a família, etc. Ela vai falar, se esse cargo, essa posição que você está me oferecendo, tenho que viajar? Tenho que ficar muito fora de casa? Eu ainda tenho filhos em idade escolar. Aí ela fala assim, não, se tiver que viajar muito eu não quero. Para o homem, por conta do histórico, né, que a sociedade ainda é dessa forma, ele fala, não, eu viajo, tudo bem, minha mulher cuida do filho. Exato. Veja isso. Como é bom estar na mesma... Já vai chegar a provocação, já. Ainda não chegou? Não chegou. Como lidar com isso, né? Como lidar com isso e como... Aí é pergunta importante. Como a empresa pode se proteger de falar assim, olha, eu até indiquei essa mulher para esse cargo, a gente queria que ela fosse, mas foi uma opção dela. A opção dela eu queria colocar entre muitos parênteses. Muitos parênteses. Isso. Foi a opção dela. Não me enxerguem assim. Eu tô querendo tratar um caso real aqui pra gente observar. Mas Haroldo, acho só mais uma válido. coisa, né, Sara? E muitas vezes a mulher cria os filhos sozinhos mesmo, Claro, sem marido. Não tem marido. Mãe solo. Claro, mãe Mãe solo. solo. Eu Então- acho super válido e como que é essa conexão aqui da discussão, né, onde a gente tá indo, porque é justamente o tipo de problema complexo que aí, por conta de legislações que vão precisar ser aprimoradas e amadurecidas, que não pode ser visto só como
uma falta ou um erro ou uma responsabilidade somente da empresa. E não somente também da própria mulher, porque aí, justamente num exemplo concreto como esse, a necessidade da participação efetiva realmente do Estado em olhar o problema como um todo para que aquela política pública seja realmente eficiente, né? Será que eu estou dando realmente condições para que aquela mulher ocupe um cargo na empresa que ela pode ocupar? Será que eu não posso estender, ao invés de ser só a licença maternidade, eu não posso estender e olhar isso como realmente algo mais uma licença parental, em que o pai também efetivamente participe daquele período, né, de crescimento do bebê? Será que eu estou oferecendo nos municípios e nos bairros vagas suficientes de creches e berçários para que aquela mulher possa ocupar? E a própria evolução cultural, né? Será que é realmente só a mulher que acaba tendo, né? A jornada 1, a jornada 2, a jornada 3, olhar como um todo. É aí que eu acho que a gente tem que discutir realmente como sociedade, não só penalizar as empresas, porque isso vai continuar acontecendo. Se o Estado também não olhar mais abrangente e olhar, eu não posso só penalizar a empresa porque a mulher teve que escolher. E a gente sabe que ainda é o que acontece, né? Porque tem opção para ela deixar o filho numa escola? O pai vai ter essa opção de falar, olha, minha mulher vai assumir um outro cargo, eu posso ter os 3 meses de licença paternidade, que em tese se esperaria que fosse da mulher, não necessariamente. Então, eu acho que é o tipo de exemplo em que a gente mostra, olha, não é só responsabilidade da empresa, né? A gente tem que olhar o todo para que seja realmente efetivo. Eu concordo totalmente. A legislação, eu acho, não tem jeito da gente falar, né? Não, mas a ideia mas é essa. o que a gente tem visto, né? O Haroldo falou do laboratório, né? Eu tenho visto empresas com 100 ou mais empregados, né? Tendo esse questionamento mais confrontador do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ele quer saber, por exemplo, que políticas de apoio à parentalidade você tem. Quer saber se você provê transporte quando o turno acaba mais tarde, etc. Convênios creche, auxílio creche. Convênio creche. Agora você tem um ponto. Essas são obrigações que devem ser compartilhadas entre a empresa e o Estado. A empresa não pode ser forçada a assumir né? papel que é de política pública, né? E as empresas, eu não quero assustar, mas as empresas têm sido condenadas ali por práticas discriminatórias sem base legal, simplesmente porque subjetivamente a mulher não subiu tanto quanto o homem. E as multas nem estão amparadas no relatório de transparência salarial ou na lei de igualdade salarial. Elas advêm da lei que proíbe a discriminação, a lei 9.029, e as multas, pasmem, elas têm chegado a 10 vezes o maior salário da empresa. Qual que é o maior salário da empresa? Provavelmente o presidente. Então, fácil numa empresa com mais de 100 empregados, você está falando assim de 1 milhão de multa. Além da questão reputacional, né? Porque aí já... Além da questão reputacional. Então, o que eu vejo, só para fechar esse círculo mais legalista, né, é o seguinte, a lei é uma iniciativa muito importante como desenvolvimento de sociedade, há provas, né, de que o país se beneficia da diversidade de uma maneira geral, né? O país cresce economicamente com a diversidade, as empresas, como você falou, Haroldo, crescem, é lucro também, né? Mas a legislação não pode se dar o luxo de ser genérica, de deixar na mão de um auditor fiscal uma análise subjetiva sobre se a empresa tem discriminação ou não. Por isso, volta aquele ponto do cargos e salário, do plano de cargos e salários, ele precisa ser praticamente matemático, não aplicando fórmulas mágicas, né? E cumprido, né? E cumprido. Então, as empresas ainda têm, do ponto de vista de recursos humanos mais técnico, né? Que ter assessoria para criar um plano de cargos e salários que promova o crescimento da diversidade, mas que tenha uma base mais objetiva, que possa depois vir ser checada aí por um auditor fiscal. Auditor fiscal, né? Bom,
nós estamos já no final do nosso podcast, né? Passa rápido, né? Quando o jogo é bom, Demais. passa muito rápido. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui e fazer já um convite, né? Acho que vale a pena a gente fazer uma sequência desse assunto, de repente explorar algum tema específico da diversidade, enfim, para que a gente possa trazer um pouco mais de experiência, né? A questão, experiência legal, experiência de prática mesmo, né? De como as empresas devem atuar, o que significa isso, né? No resultado da empresa, né? Tinha um assunto que a gente iria tocar aqui, mas acho que deixa para o próximo, né? Que essas notícias que vêm, né? que vêm principalmente dos Estados Unidos, no governo atual, né? Que muitas empresas estariam deixando de investir nas áreas de diversidade, inclusão, assim, só aspectos que saem na mídia, né? Mas é algo a gente explorar um pouco mais, se é só uma questão temporal ou ideológica, né? Politicamente ideológica, mas enfim, esse é um outro tema que a gente pode explorar no segundo módulo nosso aqui desse tema de diversidade. E tem muita coisa para falar sobre isso também. Então, né? eu acho que o assunto acho que interessa a todos, né? Não só quem está no mundo corporativo, mas a sociedade como um todo, né? E deixar só aqui mais um questionamento, uma reflexão, né, para que vocês possam trazer alguma coisa aqui mensagem final, de mensagem final, algo que a gente não poderia deixar de fazer, né? Para as empresas que estão ainda nesse processo inicial, né, de implantar um setor, uma área, um departamento de diversidade, inclusão. Qual seria o conselho, né? Um conselho mais de ordem prática. O menos técnico aqui, vou começar. Posso, Júlio? Claro. É o seguinte, como a doutora Nádia colocou aqui pra gente, eu acho que assim como a LGPD, inclusive, é um dos temas que está envolto aqui essa nossa discussão por conta da transparência de salários, Sim. até quando? Transparência como assim, cara pálida, né? Transparência de mais ou transparência de menos, tem que ter esse cuidado. Quando as empresas vão tratar com a questão da LGPD, ninguém está imune a ter vazamento de dados. Todas as empresas podem ter vazamento de dados. Mas o quão protegido a sua empresa está e quais são os planos de contingência que ela tem para caso que isso aconteça. Se ela tiver um vazamento de dados, mas ela mostrar para o poder público que estava preparada para isso, que foi uma contingência e que ela tomou todas as medidas necessárias para mitigar o problema, eu acho que ela pode sofrer menos as agruras da lei. Eu acho que neste caso de diversidade, da questão da igualdade salarial, as empresas também têm um caminho semelhante a fazer. Se ela mostrar de verdade que coloca isso em prática, ela pode mitigar os efeitos de uma fiscalização dessa, ainda que não seja no âmbito administrativo, lá na frente no judicial, né, no judiciário, se for o caso. Mas eu acho que um tema que ficou para mim central aqui é que as empresas têm que ter essa sensibilidade. Explico. Nós fizemos uma pesquisa, o Júlio estava na reunião última de diretoria do SINDI junto com a ABIT, e nós temos lá sempre a apresentação dos números do setor, de questões importantes do ponto de vista da economia e alguma pesquisa especial. E aí eu fiz uma divisão com a Mariana na forma de apresentação. Eu apresentei os números, que eu brinco que é a análise de elevador, que é uma chatice, né? Subiu, desceu, por que subiu, por que desceu. E como nós tínhamos feito uma pesquisa sobre lideranças femininas nas empresas, olha que legal, a gente fez uma perguntando para todos os nossos associados como é que está esse processo, etc. E depois a gente pode até partilhar para vocês aí. Foi muito bacana, muitas mulheres responderam. Isso foi legal, né? Mulher lá do lado de lá é líder suficiente para que aquele e-mail chegue para ela e ela mesma responda. Então, Bacana. A gente fez essa pergunta. E claro, quem apresentou a pesquisa foi a Mariana. Eu falei, nada melhor do que uma mulher para apresentar esse tema. E geração milênio. E geração milênio. Então, eu queria dizer que, do meu ponto de vista, é importante que as empresas aprendam isso e, mais importante ainda, que tentem colocar isso em prática. Uhum. Acho fantástico, vou querer depois olhar a pesquisa. Para mim, acho essencial olhar realmente desses dois lados, né? Essa é uma evolução, e eu acho que para continuar evoluindo são essas duas grandes forças, né? Como é que eu tô internamente, como é que é a minha comunidade interna, né, de funcionários e colaboradores? Será que eu estou refletindo realmente o que é a sociedade e o potencial que eu também tenho de atrair
né, talentos e as forças de fora, né? A gente começou a falar aqui, né, das questões geopolíticas, mas acho que entra aqui também essas forças regulatórias, realmente, né? Ou o que a sociedade lá fora, né, vai olhar. Isso entra a questão reputacional. Então, acho que é olhar realmente como é que eu tô hoje, como é que isso está se refletindo, quais são não só os meus riscos hoje de não olhar intencionalmente para a diversidade e inclusão, mas quais são as oportunidades. Acho que aqui é onde tem, para as empresas, é onde tem a melhor opção, né, olhar onde estão as oportunidades. Excelente. E vem nessa linha mesmo, até para fazer um encerramento, a própria disposição da lei e do plano de ação, né? Quando há diferenças, a lei tem essa disposição de obrigar a empresa a criar um plano de ação. E aí eu gosto muito, quando você falou da LGPD, eu também me lembrei agora da saúde mental, que entre as suas disposições propicia, oportuniza, incentiva a participação dos trabalhadores. Sim. E ninguém melhor para dizer, talvez até onde está o gap, por que eu não estou subindo, talvez seja justamente a mulher, né? Claro que numa pesquisa bem direcionada, enfim, acho que as pesquisas, e acho assim fundamental que sejam feitas, e elas revelam a realidade daquela empresa, né? E aí um confronto com a sociedade, com o aspecto regulatório, sem dúvida vão trazer inúmeros benefícios para diminuir esse gap, né? A legislação é boa, eu não poderia falar que não, mas ela precisa amadurecer, as empresas precisam também de ter uma conversa aberta, ter uma linha de comunicação com o Ministério do Trabalho, que não está acontecendo e que é necessária, é essencial para que as empresas, então, entendam, eu estou nesse caminho, nesse ponto do caminho, o que eu preciso fazer, quanto tempo eu tenho e exatamente diminuir essa subjetividade da própria legislação, Sim. que não deveria ser subjetiva e que acaba atrapalhando a evolução da mulher na empresa. Só uma frase, e para colar aqui com o que você está mencionando, Nádia, eu acho que grande parcela da legislação brasileira deveria ser mais orientativa e menos punitiva, especialmente orientativa por um prazo maior de maturidade necessária para esses temas. Então, fica aqui um pedido para o legislador, né? Que esse vacácio legis aí fosse muito maior do que para esses temas, por exemplo. E a OIT justamente fala isso, sabe, Haroldo? Do papel da fiscalização orientativo, como orientativo, não punitivo. E não punitivo, né? E eu acho que isso seria ótimo para, inclusive, valorizar iniciativas como a da Alpargatas, que sem dúvida não saíram do nada, foram construídas a duras penas ali pela empresa e merecem destaque, merecem ser compartilhadas. Isso poderia atrair e ensinar outras empresas que não têm uma estrutura tão grande, tão bem construída, estruturada para que não tem uma Sara lá. Exato. Nádia, o Haroldo, estamos à disposição. Mas muito legal, pessoal. Acho que nós atingimos o objetivo aqui. Virou um laboratório de oportunidades, né? Esse tema, esse nome ficou forte também aqui. Agradeço, Sara, Nádia, Haroldo. Eu que agradeço. Vamos para o próximo episódio do nosso Fio de Prosa. Agradeço a vocês que estão ouvindo, assistindo, prestigiando o nosso podcast. Um abraço.